Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, acabei de gravar um vídeo extenso aí sobre a formação do partido neofascista do Bolsonaro, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa falar sim. O projeto de governo enviado pelo Bolsonaro, né, para ser aprovado, estabelece excludente de ilicitude para militares, né, ou forças auxiliares de segurança quando em operações de GLO. GLO são aquelas operações para garantia da lei e da ordem. Basicamente o Bolsonaro quer liberar um esquadrão da morte. É isso. Porque você está liberando os caras para não respeitarem a lei quando estiverem sob ordens do presidente. GLO, galera, ocorre quando as forças de segurança pública de repente não conseguem exercer a sua função e o governo assume essa responsabilidade. Como, por exemplo, em situações delicadas de perturbação da ordem, né, em caso de protestos e manifestações. Esse é uma das diretrizes, dos motivos, das justificativas dessa GLO. E curioso, detalhe importante aqui. Toda GLO só pode ser acionada exclusivamente pelo presidente da República. Ou seja, é uma espécie de força de segurança particular dele, que pode intervir em qualquer situação. Basta eles próprios avaliarem que é necessário o governo intervir. E, inclusive, eles podem requisitar as forças de segurança locais a participarem da GLO. E aí o que ele faz? Libera a GLO para poder matar. Excludente de ilicitude. Você sabe o que é excludente de ilicitude, cara? Basicamente é um mecanismo legal, né, que prevê que em algumas situações, você como cidadão comum, né, pode ser forçado a agir de uma maneira, né, que seja criminalizada. Esteja cometendo um crime, mas que tenha alguma justificativa para isso. Como no caso de legítima defesa, né, como no caso de extremo estado de necessidade, ou, né, no caso de policiais, no estrito cumprimento do dever legal. Nesses três casos é previsto excludente de ilicitude. Você não comete crime por mais que tenha cometido um crime. É meio que está liberado um passe para você cometer esses crimes aí nessas situações. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou estado de necessidade. E aí você vai para um julgamento, o juiz vai avaliar a situação, né, e vai entender que você está se enquadrando dentro desse dispositivo legal. E o Bolsonaro quer estender isso daí para as forças de segurança sob o comando dele. Você se lembra que eles tentaram fazer isso um tempo atrás, quando o Moro chegou, cheio de moral no governo, e falou do pacote anticrime? Uma das diretrizes deles lá era implantar essa excludente de ilicitude para os policiais. E aí vem aquele discurso fake, apelativo, né? Coitados, estamos preservando os policiais, eles são vítimas, você tem que ficar do lado. Se você já esqueceu convenientemente, vou voltar lá. Estrito cumprimento do dever legal. Um dos três casos que já é previsto a excludente de ilicitude. Então o policial executando a sua função de preservar a ordem e segurança pública, ele já está no estrito cumprimento do dever legal. Já está amparado por essa excludente de ilicitude. Mas não, o discursinho dos caras é para garantir o apoio popular. Lógico que não passou. O pacote de crime já vetou rapidamente isso daí. Porque sabe o perigo envolvido nesses casos. Estrito cumprimento do dever legal. Aí você vai dar excludente de ilicitude, que seria meio que liberar o cara para cometer o crime. Ó, segundo o próprio Bolsonaro, na sua interpretação pobre intelectualmente, ele diz que o policial mata, é processado, mas não é condenado. Não tem punição. Sabe? Se não tem punição, não precisa nem de processo. Entende? E na época do pacote anticrime, os caras barraram. Porque olha situações como essa, o caso Ágata, que agora foi confirmado que foi o policial que atirou e acertou a menina. Ele pode alegar que estava em operação policial, como eles mesmos disseram nos seus depoimentos. Estrito cumprimento do dever legal. Estou parado na excludente de ilicitude. Posso ser processado, mas não posso ser punido. E aí mata a menina e fica por isso mesmo. Você acha justo isso daí, cara? Ou o caso dos militares que meteram 80 tiros no carro do coitado lá. 80 disparos de fuzil num carro que não oferecia risco nenhum a eles. Só porque o carro era branco, ele acha que não gostou da cor do carro. Suspeitei do carro. Descarreguei um monte de fuzil no carro. Esse esquema que o Bolsonaro está querendo implantar, no caso ali era uma operação policial, né, exercida pelas Forças Armadas, GLO. Né, então tem excludente de ilicitude. Pode fazer isso à vontade. Se os caras já fazem, mesmo, né, tendo leis que são contra isso, que vão punir os caras,
né? São porcamente aplicadas, né? Tem várias situações distorcidas na justiça, mas mesmo assim a gente tem a esperança de que se o cara comete um crime desse, ele vai ser pego. E isso inibe o cara de cometer o crime. Aí vem o presidente da República e decreta que, bom, agora não é mais crime. Ou seja, é crime, mas não está valendo. Pode fazer o que quiser. Como isso não pode ser aplicado nas forças de segurança, né, dos estados, foi barrado, porque era bizarro demais, o presidente deu uma manobrada no esquema. Ele está implantando isso para as forças de GLO, que inclui as Forças Armadas sob o seu comando e forças de segurança local sob o seu comando em caso de extrema necessidade, de preservação da ordem pública. Não liberaram isso para fazer para as polícias comuns? Então eu vou fazer sobre a polícia ao meu comando. É isso que o Bolsonaro fez. Tá todo mundo amparado nesse esquema de GLO aí. Esquadrão da Morte. Você tem noção disso? Se os caras já matam, mesmo tendo a lei contra eles, para intimidar um pouco, imagina se não tiver lei. Imagina se ele vai poder matar, falar que é em nome do governo e não ser de nenhuma forma punido. Ou segundo o próprio Bolsonaro, se ele for punido, a gente pode reduzir a pena, reduzir a punição. Olha que absurdo, cara. Qual o sentido da coisa? Eles mesmos vão investigar as suas ações, eles mesmos vão estar amparados para fazer o que quiser, eles mesmos vão se julgar, eles mesmos vão se condenar e vão também, né, converter a pena para ficar menor, para ficar mais simples, para ficar mais fácil. Faz sentido para você? Não faz sentido, né, se você pensa em justiça, mas para eles faz sentido. E não adianta que você não me engane com esse discursinho de coitado dos policiais. O policial já está amparado pelo excludente de licitude, assim como você, agindo em legítima defesa. Mas não, a gente tem que dar liberdade, amparo jurídico, é isso que o Bolsonaro fala. A gente tem que dar segurança jurídica para os caras. Para matar em nome do governo e não dar nada, cara. É isso. Esse é o projeto do Bolsonaro. O objetivo dele é liberar suas forças de segurança sob o seu comando a tocar o terror e sem medo. Ao mesmo tempo que você libera, você está incentivando a prática desses crimes. A ideia é repressão violenta. Sabe? E é absurdo, que tem gente que apoia, tem gente que acha isso certo, cara. Isso é para ser usado contra você. Olha só para que serve GLO. Preservação da ordem. Por que eles estão fazendo isso agora? Por que eles já estão se preparando, liberando o Esquadrão da Morte para fazer o que precisar para conter manifestantes e protestos? Porque eles sabem que vai dar merda. Deu merda na América Latina inteira. Esse programa, essa agenda neoliberal econômica aí, que ferrou o social e que implantou a miséria. O povo vai se revoltar, vai querer derrubar eles. E para preservar o esquema deles, para se garantirem no poder, vamos liberar o nosso exército para sentar o pau no povo. E como é que você convence um soldado a atirar na população? Bom, vai lá, atira porque você está sob a minha ordem, senão eu te mando embora. E segundo, não vai dar nada para você, cara. Enfia a bala, pode dar 80 tiros no carro do coitado lá, que não tem problema. A gente te processa, a gente te condena, mas não vai dar nada, você não vai ser punido do mesmo jeito. E se for punido, a gente diminui a pena, eu posso te perdoar. Você vai alegar que estava agindo em nome, né, da garantia da lei e da ordem, tá tudo certo. É isso. Legalizando o Esquadrão da Morte. E em paralelo a isso, né, aí que você vai entendendo o esquema sendo montado. Eles vão fazendo em pequenos pedaços, que é para você não entender o contexto geral, o objetivo maior. Em paralelo a isso, você vê que no âmbito político, eles já estão alterando, né, algumas leis e alguns entendimentos, né, para criminalizar qualquer ato de protesto e manifestação, por mais legítimo que seja, cara. Qualquer manifestação popular é prevista, inclusive, em Constituição. E eles estão querendo criminalizar, transformar qualquer manifestação e protestos em atos terroristas. O que agrava ainda mais a pena. Tem o apoio da opinião pública. Olha, os caras cometeram um ato terrorista. Então eles são terroristas extremistas. Então a gente precisa de um poder extremo para combatê-los. É isso. O esquema é esse. Já estão alterando as leis para transformar manifestações de protestos em atos terroristas. E está previsto no esquema deles aí. Liberar o Esquadrão da Morte para agir contra esses subversivos que se manifestarem contra o governo. Você não observa isso já acontecendo, né, disfarçadamente no esquema, não, cara? Eles já estão antecipando a desgraça, se preparando. Mas é pior. Eles já vêm monitorando os protestos e as manifestações. Tem gente infiltrada dentro dos movimentos de resistência. Tem gente que está lá para provocar o conflito e justificar a intervenção do Estado.
contra eles, você acredita? E aí ele libera o agente do Estado a atirar para matar. Ah, por quê? Porque são terroristas. Ah, porque estão ameaçando a preservação da lei e da ordem. Essa é a ideia, cara. Eles já estão te monitorando, né? Você vê shows sendo invadidos para a polícia, reuniões de professores ou de partidos de oposição, né, sendo monitorados, intimidados pela presença do Estado. Constantemente você vê atitudes de perseguição política e ideológica, né, porque eles condenam você por não pensar igual a eles, ou por questionar algum esquema deles, ou por falar a verdade como eu estou fazendo aqui. Com certeza, se for tudo isso que vai acontecer no futuro, eu vou ser um dos perseguidos políticos. Ou eu vou ter que sumir. Mas pode deixar, galera, não se preocupa comigo não, que eu sei me virar. Né, eu estou muito mais preparado para isso do que vocês pensam, do que eles pensam. Mas também eles estão se preparando contra mim, inclusive contra vocês que estão aqui, comentando, dando like, curtindo meu vídeo. Eles estão te monitorando, cara. Faz parte do processo, do plano deles. E agora, com essa nova diretriz do Bolsonaro, eles estão liberados para matar. Então eles podem te prender, te torturar, te matar e sumir com o corpo ainda. E mesmo que alguém fique sabendo disso, não vai dar nada. Sabe, isso aí é típico, né? É doutrina padrão de ditaduras, cara. Porque é difícil você convencer uma pessoa a atirar no estudante, a atirar no professor, a atirar no idoso. É difícil, não é tão simples assim. Não tem tanto canalha assim trabalhando pro Estado. Tem muita gente boa lá. Mas como é que você vai convencer um coitado de um soldado a atirar nessas pessoas inocentes, na população do qual ele também faz parte? Primeiro, coação. Ó, se você não fizer isso, te mando embora e ainda te prendo ainda, vou te punir por não cumprir uma ordem superior. E segundo, pode fazer que não dá nada, cara. E aí já tá apelando aos instintos naturais ali, homicidas do cidadão humano ali. Ele já tem esse instinto, ele já tem essa natureza agressiva. São algumas regras, né, algumas leis, alguns códigos de conduta ética e moral que impedem o cara de matar para exercer seu poder, para se impor, ou para cumprir uma ordem. E agora o cara tá liberando isso. Esquece esse negócio de ética, esquece esse negócio de lei, de justiça. Senta o pau nesse povo aí. E aí eu te dou um aumento no final do mês. Ou eu não te mando embora, já tá bom pra você. Você tem que entender, galera, que esse tipo de lei, esse tipo de absurdo é pra combater o povo. Não é pra garantir o policial, não é pra enfrentar a criminalidade, não, é o povo. Exemplo disso é que esse mesmo tipo de princípio foi adotado nas forças do Chile, combatendo a população, né, na revolta lá, nas forças do Equador, atacando o povo marginalizado e miserável que está se revoltando contra o governo, e agora também na Bolívia. Quando os índios estão indo às ruas enfrentar os neofascistas, os golpistas, a tal da presidente autoproclamada, primeira diretriz dela junto com os militares do poder, foi baixar a ordem que está liberado matar protestante, no caso manifestante. É isso. Faz parte da agenda deles. E aqui no Brasil, essa atitude do Bolsonaro é antecipando as revoltas populares que vão surgir. Porque a agenda que ele está aplicando no Brasil é exatamente a mesma que causou toda aquela revolta no Chile, no Equador, na Bolívia. Então o Bolsonaro está só se antecipando. Ele está legalizando uma conduta de ditadores, de regime autoritário. Não tem nada a ver com democracia, preservar a ordem para o povo, esquece isso daí. Eles estão preservando o seu próprio poder. Essas garantias que eles querem estabelecer, combatendo a ameaça, que no caso seria o povo, é para eles na elite.